Senhor, meu irmão, minha irmã. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus com você. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Amém? A palavra de Deus aqui nos exorta, nos orienta a gente não apenas ouvir a palavra de Deus, mas nós sermos cumpridores, nós sermos praticantes da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa e ela precisa fazer parte da nossa vida, da nossa rotina, do nosso cotidiano. Ela não é apenas uma teoria, né? Algo distante. Ela não é apenas métodos hipotéticos, né? Não são apenas hipóteses. Ela não é um romance bonito, né? Cheio de histórias inspiradoras, embora tenha muitas histórias inspiradoras de homens, de mulheres que viveram o sobrenatural do Senhor. São histórias reais, são histórias verídicas de pessoas que tiveram experiências com Deus e estão escritas aqui para o nosso ensinamento, para a nossa inspiração, né, para o nosso aprendizado. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é real, ela é viva, ela é poderosa e ela não é para ser apenas ouvida, ela é para ser vivida, ela é para ser praticada, ela é para ser cumprida na nossa vida todos os dias, no nosso cotidiano. Por exemplo, se você for no médico e ele te passar um receituário, né? Ele identificar algumas coisas na sua saúde que não estão legais, que não estão adequadas, né? Você ter queixas, você tá com alguma enfermidade, então ele vai passar para você um receituário com medicamentos, com coisas que você precisa fazer, né? Provavelmente ele vai mudar alguns hábitos alimentares seu, vai colocar alguns exercícios físicos na sua rotina, né? E ele vai te orientar, né? Vai passar algumas orientações para você e você vai para casa com aquele receituário, né? Com aquelas orientações que o médico passou, de medicamentos, de tratamentos, de hábitos que precisam mudar, de coisas que você precisa fazer. Se todos os dias pela manhã você pegar aquele receituário médico e ler, e apenas ler, isso vai causar mudança na sua saúde? Isso vai trazer a cura que você espera? Isso vai trazer as mudanças que você precisa para o seu corpo físico? Com certeza não. Ler um receituário médico, né? Tanto de vitamina, cortar tal alimento, praticar tanto de exercício. Se você pegar e apenas ler aquilo não vai gerar mudança nenhuma em você. Você precisa praticar, você vai precisar tornar aquilo que está escrito ali naquele receituário médico um hábito seu. Você vai precisar seguir aquelas orientações para que haja mudança no seu corpo, né? Para que você consiga a cura que você deseja, os resultados que você deseja, que você procura. E a palavra de Deus também é assim, não é apenas para a gente ficar lendo como se fosse uma teoria, né? Como se fosse algo distante. Vir à igreja só não basta, a gente precisa tornar ela viva dentro de nós, a gente precisa praticar, a gente precisa cumprir, a gente precisa observar cada mandamento, porque aí sim nós teremos as mudanças, as transformações, nós experimentaremos os resultados que nós queremos. Por causa disso que muitas pessoas vêm na igreja às vezes anos, por anos, e a gente não vê mudança, e a gente não vê transformação. Ou às vezes tem pessoas que vêm à igreja e falam: fulano vai à igreja, mas não mudou, né? Cicrano vai à igreja e continua a mesma coisa. É porque não basta vir, a gente precisa praticar, a gente precisa viver, a gente precisa cumprir tudo que está escrito aqui. A gente precisa ler? Sim, claro, obviamente, todos os dias a gente precisa ler, mas essa palavra precisa ser praticada, precisa ser vivida, precisa ser cumprida na nossa vida. E a gente consegue isso com o nosso empenho, com a nossa disciplina na leitura, mas também e principalmente com a ajuda sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida, né? Nós por nós mesmos não conseguiremos cumprir tudo que a palavra diz. Nós por nós mesmos a gente não consegue colocar em prática tudo que está escrito
aqui, mas a gente precisa e a gente pode e a gente deve contar com a ajuda sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida. Então a gente precisa ler e a gente precisa orar e a gente precisa viver uma intimidade com Deus e a gente precisa pedir o Espírito Santo para ir transformando a nossa vida, para ir nos mostrando defeitos, falhas que nós temos e que precisam ser acertadas. Com a ajuda do Espírito Santo, com certeza a gente consegue colocar em prática, a gente consegue viver tudo que está escrito na palavra de Deus. E aí sim a gente consegue viver a mudança, a transformação em todas as áreas da nossa vida. Aí a gente consegue viver a plena vontade do Senhor na nossa vida. Então, que a gente possa se empenhar nisso, em conhecer a palavra de Deus, em estudar a palavra, em meditar a palavra, mas não fazer dela uma teoria, não fazer dela apenas histórias, mas viver, mas praticar, mas cumprir, mas com a ajuda sobrenatural do Senhor, sermos praticantes, sermos cumpridores de tudo que está escrito aqui, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é alimento para o nosso espírito, para a nossa alma, a palavra de Deus é remédio para a nossa alma. Aqui nós encontramos tudo o que a gente precisa, então a gente precisa se alimentar, então a gente precisa experimentar desse bálsamo, desse refrigério que a palavra de Deus traz para a nossa alma, para o nosso espírito, e aí sim nós conseguiremos viver as mudanças, as transformações no nosso ser, mas também nas outras áreas da nossa vida e nas pessoas que estão em volta de nós. Elas também serão atingidas, elas também serão alcançadas pela bênção do Senhor que há, de estar, de viver, de se manifestar na nossa vida. Então que com a ajuda do Espírito Santo nós possamos a cada dia observar a palavra de Deus e sermos praticantes e sermos cumpridores de tudo que a palavra nos diz, de tudo que a palavra nos orienta, em nome de Jesus.